Capítulo 1. O nível de ser. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Para que vivemos? Por que vivemos? Inquestionavelmente, o pobre animal intelectual, equivocadamente chamado homem, não só não sabe, senão, além disso, nem sequer sabe que não sabe. O pior de tudo é a situação tão difícil e tão estranha em que nos encontramos. Ignoramos o segredo de todas as nossas tragédias e, sem dúvida, estamos convencidos de que sabemos tudo. Leve-se um mamífero racional, uma dessas pessoas que na vida se presume influente, ao centro do deserto do Saara. Deixe-o ali, longe de qualquer oásis, e observe-se de uma nave aérea tudo o que sucede. Os fatos falarão por si mesmos. O humanoide intelectual, ainda que se presumam forte e se creia muito homem, no fundo, resulta espantosamente débil. O animal racional é tolo 100%, pensa o melhor de si mesmo, acredita que se pode desenvolver maravilhosamente através do jardim de infância, manuais de etiqueta social, escolas primária e secundária, bacharelato, universidade, do bom prestígio do papai, etc, etc, etc. Desafortunadamente, por trás de tantas letras e bons modos, títulos e dinheiro, bem sabemos que qualquer dor de estômago nos entristece, e que, no fundo, continuamos sendo infelizes e miseráveis. Basta ler a história universal para saber que somos os mesmos bárbaros de outrora, em vez de melhorar, nos tornamos piores. Este século XX, com todos os seus espetáculos de guerras, prostituição, sodomia mundial, degeneração sexual, drogas, álcool, crueldade exorbitante, perversidade extrema, monstruosidades, etc, 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 é o espelho onde nos devemos olhar. Não existe, pois, razão suficiente para jactar-nos de haver chegado a uma etapa superior de desenvolvimento. Pensar que o tempo significa progresso é absurdo. Desgraçadamente, os ignorantes ilustrados continuam engarrafados no dogma da evolução. Em todas as páginas negras da negra história, encontramos sempre as mesmas horrorosas crueldades, ambições, guerras, etc. Contudo, nossos contemporâneos, supercivilizados, estão convencidos de que isso de guerra é algo secundário, um acidente passageiro que nada tem a ver com a sua tão cacarejada civilização moderna. Certamente, o que importa é a maneira de ser de cada pessoa. Alguns sujeitos serão bêbados, outros abstêmios, aqueles honrados, e estes outros sem vergonhas, de tudo há na vida. A massa é a soma dos indivíduos, o que é o indivíduo é a massa, é o governo, etc. A massa é, pois, a extensão do indivíduo. Não é possível a transformação das massas, dos povos, se o indivíduo, se cada pessoa não se transforma. Ninguém pode negar que existem distintos níveis sociais, agentes de igreja e de prostíbulo, de comércio e de campo, etc, etc, etc. Assim também, existem distintos níveis de ser, o que internamente somos, esplêndidos ou mesquinhos, generosos ou tacanhos, violentos ou tranquilos, castos ou luxuriosos, atrai as diversas circunstâncias da vida. Um luxurioso atrairá sempre cenas, dramas e até tragédias de lascívia nas quais se envolverá. Um bêbado atrairá outros bêbados e se verá envolvido sempre em bares e cantinas, isso é óbvio. O que atrairá o usurário? O egoísta? Quantos problemas, cárceres, desgraças! Não obstante, as pessoas amarguradas, cansadas de sofrer, têm ganas de mudar, passar a página de sua história. Pobres pessoas, querem mudar e não sabem como, não conhecem o procedimento, encontram-se num beco sem saída. O que lhes sucedeu ontem, lhes sucede hoje e lhes sucederá amanhã. Repetem sempre os mesmos erros e não aprendem as lições da vida, nem a canhonaços. Todas as coisas se repetem em sua própria vida, dizem as mesmas coisas, fazem as mesmas coisas, lamentam as mesmas coisas. Esta repetição aborrecedora de dramas, comédias e tragédias continuará enquanto carreguemos em nosso interior os elementos indesejáveis da ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc, etc, etc. Qual é nosso nível moral? Ou melhor diríamos, qual é nosso nível de ser?
Enquanto o nível de ser não mudar radicalmente, continuará a repetição de todas as nossas misérias, cenas, desgraças e infortúnios. Todas as coisas, todas as circunstâncias que sucedem fora de nós, no cenário deste mundo, são exclusivamente o reflexo do que interiormente levamos. Com justa razão podemos asseverar solenemente que o exterior é o reflexo do interior. Quando alguém muda interiormente, tal mudança é radical, o exterior, as circunstâncias, a vida transformam-se também. Estive observando, nestes tempos, ano 1974, um grupo de pessoas que invadiu um terreno alheio. Aqui, no México, tais pessoas recebem o curioso qualificativo de paraquedistas. São vizinhos da colônia campestre de Churubusco, estão muito perto de minha casa, motivo pelo qual pude estudá-los de perto. Ser pobre jamais será um delito, mas o grave não está nisso, senão em seu nível de ser. Diariamente lutam entre si, embebedam-se, insultam-se mutuamente, convertem-se em assassinos de seus próprios companheiros de infortúnio, vivem, certamente, em imundas favelas, dentro das quais, em vez do amor, reina o ódio. Muitas vezes pensei que se qualquer sujeito desses eliminasse de seu interior o ódio, a ira, a luxúria, a embriaguez, a maledicência, a crueldade, o egoísmo, a calúnia, a inveja, o amor próprio, o orgulho, etc., 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 agradaria a outras pessoas, associar-se-ia por simples lei de afinidades psicológicas com pessoas mais refinadas, mais espiritualizadas, essas no relações seriam definitivas para uma mudança econômica e social. Seria esse o sistema que permitiria a tal sujeito abandonar a porqueira, a cloaca imunda. Assim, pois, se realmente queremos uma mudança radical, o que devemos compreender primeiro é que cada um de nós, seja branco ou negro, amarelo ou vermelho, ignorante ou ilustrado, etc., está em tal ou qual nível de ser. Qual é o nosso nível de ser? Havês refletido, alguma vez, sobre isso? Não seria possível passar a outro nível se ignoramos o estado em que nos encontramos.